Gente, estão começando aqui, como eu disse, estou no Instagram, Arrojo Simone, fazendo uma live também, então quem quiser entre lá e me siga. E hoje eu quero falar essa frase, eu só posso carregar o meu destino. Parece uma frase egoísta, mas não é, porque a partir do momento que a gente começa a olhar para o nosso destino e para a nossa vida, a gente não se compara mais ao outro, né? Então tem gente que fala, puxa, mas meu irmão tem isso, minha irmã tem aquilo, meus irmãos isso, meus pais aquilo, meus amigos aquilo. Você acaba deixando a sua vida de lado e muitas pessoas fazem isso porque, gente, é uma coisa meio assustadora, mas é muito mais fácil a gente cuidar da vida do outro do que a gente cuidar da nossa própria vida. Então, muitas pessoas cuidam da vida do outro porque não têm coragem de enxergar a própria vida e fazer algo de bom com a própria vida. A gente sabe que tem famílias que participaram de guerras ou tiveram muitos traumas, como mortes prematuras de pessoas, mortes de filhos, mortes de irmãos. Ontem saiu muito aqui na constelação esse tema, né? Uma pessoa que trouxe um tema que 2 primos se casaram e esses filhos, né? Uma filha tem problema de pulmão, outra de coração e o outro está com problema também de crescimento. Então, ela trouxe esse tema. E na hora foi muito interessante, porque a gente colocou uma representante para ser ela, e a Beth falou, nossa, essa representante é parente dela. E eu falei, é parente? E ela falou, não é parente, mas ela não tinha dito que, né, o marido era irmão. E por que eu estou contando isso? E, obviamente, sempre com muito respeito, sem dar os nomes, nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas se casam com parentes, né? Que destino em comum eles têm? Então, nessa hora, eu perguntei para ela, né, que destino ambos os que se casaram, esses primos, tinham iguais. Que destino é esse? E ela falou assim, o meu marido perdeu um irmão cedo, né, com 7 anos, e eu também perdi um irmão. E daí começou a contar a história, enfim, não deixei falar muito, mas veio a história no campo e o quanto essa dor que não foi vista do destino dos irmãos, quando os primos se unem, os filhos carregam essa dor. Então, muitos filhos, eles acabam adoecendo, porque no fundo, quem está doente, quem quer morrer, são os pais. Mas os pais não se dão conta disso. Então, quando a gente hoje fala sobre a depressão, que é algo muito sério, que não é algo para a gente deixar de lado, mas as pessoas precisam olhar para a depressão, quando a depressão é algo próprio, ela consegue fazer um trabalho para ela voltar para a vida. Uma pessoa que está com depressão e que é algo do sistema familiar, ela precisa usar essa frase que eu falei para vocês. Eu só posso carregar o meu destino, né? Então, quando essa irmã, que é essa pessoa que veio constelar, pôde, de fato, porque o irmão morreu de repente, ela não se despediu, não falou com ele, quando ela pôde se despedir dele, quando ela pôde chorar e deixar e respeitar o tempo de cada um, o desafio de cada um. Às vezes a gente vê um acidente ou uma doença e a gente não percebe que ali tem um plano divino por trás, tem um plano maior por trás atuando nisso tudo. Então, quando a gente fala sobre isso, não é uma forma egoísta, mas é uma forma que, inclusive, dá sustentação para a gente fazer algo de bom com o que aconteceu. Então, daí eu perguntei para ela, esse seu irmão que faleceu de repente, que você tem tanta saudade dele, o que ele fazia que era muito bom? Ela falou assim, ele tinha muitos amigos. Eu falei, você tem muitos amigos? Você recebe os seus amigos em casa? Não tenho. Não, tenho poucos e não faço isso. Então,
quando você recebe agora, chama seus amigos, começa a fazer amigos, chama pessoas para dentro de casa, então você pode homenagear o seu irmão de uma forma como se ele continuasse vivo através do que ele deixou, para que a morte dele não tenha sido em vão. Então, gente, tudo o que acontece na nossa vida, seja a doença de alguém, a morte prematura de alguém, a gente não pode deixar que isso tenha sido em vão. Quando, por exemplo, a gente vê a irmã do Ayrton Senna, que montou um instituto Ayrton Senna depois da perda dele, que foi uma perda tremenda para o Brasil, que mexeu com o Brasil todo, que mexeu com certeza muito, né, com a irmã, com a família. O que ela fez com aquilo? Ela falou, eu vou fazer algo de bom. Assim, quando a gente consegue, por exemplo, uma mulher que fez um aborto, um casal que fez um aborto, um homem que fez um aborto, porque hoje a gente vê muitos homens com a doença de próstata. Isso também tem a ver com o aborto, nem sempre, porque não estou falando matematicamente, isso é aquilo, porque a vida não é assim matemática, nesse sentido. Cada coisa tem um sentido e uma função. Mas o que você pode fazer? Se você adoecer, se você quiser ficar, sabe, se martirizando, o que você vai gerar? Vai gerar mais dor para as pessoas que estão ao seu lado. Então, o que é que você pode fazer? Carregar o seu destino, a sua responsabilidade, mas reverter isso em algo bom. Então, de repente, você pode ajudar uma instituição de crianças, você pode ajudar na faculdade de alguém, né? E geralmente isso eu falo para as pessoas fazerem anonimamente. Então, a gente pode carregar somente o nosso destino, porque essa criança que veio, ela também participa de um plano maior, né? Então, o erro de alguém nos faz crescer. E o nosso erro também faz o outro crescer. Só que ficar chorando no próprio erro ou tentar carregar o destino de um irmão que foi embora como se Deus fosse cruel e não tivesse um plano divino maior nisso tudo, então isso, gente, só vai gerar mais tristeza, mais problema e mais dor para as próximas gerações. Então, com consciência, a gente pode agora carregar o nosso próprio destino, que também tem os desafios, mas também tem as facilidades. Assim como essa pessoa que teve um destino difícil, também teve coisas boas na vida. E assim a gente pode ampliar. Então, por exemplo, se na sua família tem um monte de casais com problemas de relacionamentos afetivos e você continua vivenciando as mesmas dificuldades, para internamente honrar essas pessoas, o que isso resolve e o que isso vai resultar, né? Então, o que a gente faz internamente é não julgar, porque quando a gente julga os nossos pais, nós nos tornamos iguais e vivemos a mesma história. Então, o que a gente pode fazer é não julgar e a gente pode aprender com o erro deles e o acerto deles, agradecer e agora, com mais consciência, hoje a gente tem tanta oportunidade, né, de estudar mais essa área, de ter mais gratidão, de olhar o quanto faz falta ter um relacionamento afetivo, né, o quanto é bom ter uma parceria que integre, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente pode aprender e não vivenciar o destino dos outros da nossa família. A gente pode honrar fazendo algo de bom com tudo isso, certo? Então, é isso. Quando eu falo eu só posso carregar o meu destino, isso é uma realidade, gente. A gente pode ajudar o outro quando o outro quer ser ajudado, quando o outro, de fato, quer aprender e ter consciência. Mas isso é um caminhar sozinho, né? A felicidade também, ela é muito solitária, né? E o Bert Hellinger fala muito sobre isso. A felicidade é um caminho que se a gente olhar, a gente vai ver sempre um precisando, o outro precisando, o outro precisando. Assim também nós precisamos. Quando a gente sabe que precisa do outro e o outro precisa da gente, isso é muito bom. Mas nós não podemos deixar a nossa vida como desculpa
de cuidar da vida do outro. Então, eu vejo mães e pais conectados com filhos ainda com idades já avançadas e os pais ali, né, bancando os filhos. Ontem mesmo fiz uma constelação assim. E o quanto para uma mãe, às vezes ela se sente só. E daí ela fala que os filhos são incapazes. Os filhos nunca são incapazes. As pessoas, a gente não pode olhar para as pessoas como pessoas incapazes. Quanto mais a gente leva as pessoas para a vida, é porque mais a gente está na vida. Quanto mais a gente quer todo mundo agarrado na gente, apegado, é porque nós não estamos na vida. A gente não teve coragem de olhar para a nossa própria existência, para o que a gente vai fazer com a nossa própria existência, tá bom?